Olá, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de biologia. Nessa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre divisão celular, tá? Os processos de divisão celular, quais são eles, como funciona cada um deles, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula. Eu vou já iniciar passando aí para vocês. Vamos lá. Divisão celular. A divisão celular, como que ela ocorre? O que que é, né? Os cromossomos que nós temos, né, no nosso DNA, eles são responsáveis pela transmissão dos caracteres hereditários, ou seja, dos caracteres que são transmitidos dos pais para os filhos. Os tipos de cromossomo, assim como o número deles, variam de uma espécie para outra, tá? Então não é todo mundo igual, cada espécie tem sua quantidade de cromossomos diferentes, assim também como os tipos de cromossomos, né? São bem variáveis. Os cromossomos são formados por dois tipos de substância química, proteína e ácido nucleico. Os ácidos nucleicos encontrados nos cromossomos é o ácido desoxirribonucleico, chamado de DNA, tá? Então, o conhecido como DNA aí é um ácido, certo? Um ácido desoxirribonucleico. Ele é uma substância química que forma o gene, tá? Cada gene possui um código específico, uma espécie de instrução química que pode controlar determinada característica de um indivíduo. Por exemplo, um determina a cor da pele, o outro tipo de cabelo, o outro a altura, o outro a cor dos olhos, né? Se vai ser homem ou se vai ser mulher, se vai ser macho ou fêmea, né? No caso dos outros animais. Nas espécies, né, das plantas também nós temos várias características que são determinadas pelos cromossomos, tá bom? Cada cromossomo abriga inúmeros genes, dispostos em pares, né, dispostos em ordem linear ao longo do filamento. Atualmente, estima-se que em cada célula humana existam de 20 mil a 25 mil genes, tá? Os cromossomos diferem entre si quanto à forma, ao tamanho e ao número de genes que contém. Tá bom? Então, cada cromossomo específico para uma determinada característica, ele difere um do outro, certo? Vamos diferenciar aí o que é uma célula haploide de uma célula diploide. Por que nós precisamos diferenciar isso? Porque é muito importante na hora da divisão celular nós sabermos, né, se a célula é haploide ou diploide. Para que a célula exerça a sua função no corpo dos animais, nós estamos falando aqui no caso dos animais, né? Elas devem conter todos os cromossomos, né? Isto é, 2 cromossomos de cada tipo. São as células diploides. Então, as células diploides são aquelas que possuem 2 cromossomos de cada tipo, com exceção das células de reprodução, chamadas de gametas. Todas as demais células do nosso corpo são diploides. Então, só são haploides as células de reprodução, tá? Que só tem um gameta, um cromossomo cada uma. No caso, quando elas se juntam, aí elas formam o seu par, ok? Porém, algumas células possuem seu núcleo apenas um cromossomo de cada tipo, né? São as células haploides. Os gametas humanos, espermatozoide e óvulos, são haploides. Portanto, os gametas são células que não exercem nenhuma função até encontrarem o gameta do outro sexo, tá? Então, o espermatozoide sozinho não faz diferença no corpo humano. O óvulo sozinho também não, porque eles têm células haploides, eles não conseguem se dividir sozinhos. Só quando eles se juntam, daí então, formando o seu par completo, né, de cromossomos, sua carga genética completa, é que eles conseguem realizar a divisão celular. Então, nas células diploides do nosso corpo, os cromossomos podem então ser agrupados 2 a 2. Né, os 2 cromossomos em cada par são do mesmo tipo, tá bom? Por possuírem a mesma forma, o mesmo tamanho, o mesmo número de genes. Então, em cada par, um é de origem materna, o outro de origem paterna. Então, de cada par aí, o par que define a cor dos olhos, vem um cromossomo do lado da mãe, outro cromossomo do lado do pai. De todas as células são dessa forma, ok? Agora, temos o processo de divisão, né? Nós temos 2 processos, a mitose e a meiose. Vamos ver como cada uma delas funciona. Então, primeiro vamos falar sobre a mitose. O que é a mitose? Né?
Nós temos aí, antes de cada célula se dividir, formando duas novas células, o cromossomo se duplicam no núcleo, tá? Formando-se dois novos núcleos, cada uma com 46 cromossomos. Então, a célula, então, divide seu citoplasma em dois, com cada parte contendo núcleos com 46 cromossomos, ok? Esse tipo de divisão, em que a célula origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos existentes, é chamado de mitose. Então, aqui no caso da mitose, primeiro ela se duplica para depois se dividir. Né? Ela duplica o seu DNA para depois dividir a célula ao meio e elas vão ter DNA iguais. Então, é um tipo de divisão celular em que a célula mãe, haploide ou diploide, tanto faz, origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, né? Uma divisão equacional. A mitose é realizada quando há reprodução assexuada, ou seja, quando não tem os dois sexos, né? Quando não tem o macho e a fêmea. Então, quando há uma reprodução assexuada, é conhecida como mitose, tá? É a parte que se parte ao meio, vira outro bichinho, né? Ou vira outra planta, é chamado de mitose. Quais são as funções da mitose? Ela é importante porque ela também realiza funções no nosso corpo, tá? Crescimento e regeneração de tecidos. Então, quando você fica sem um pedacinho da pele, que a sua pele vai regenerar, vai voltar ao normal, então acontece divisões por mitose, porque as células têm que ser iguais, né? Tem que ter as mesmas características. Então, elas vão duplicar o DNA, se dividir e vão formando um novo tecido aí. Cicatrização, né? Também é uma função da mitose. Formação de gametas em vegetais, ou seja, quando nós temos os vegetais, que eles têm lá o gameta masculino e o feminino, né? Nas flores, certo? Então, eles têm aí essa função também. E divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. Depois que juntou o gameta masculino com o gameta feminino nos animais, o que acontece? Ele vai se dividir, certo? Só que ele vai se dividir com as mesmas características. Então, nesse caso aí, ele passa a ser uma divisão por mitose. Então, a função da mitose, né, essa divisão do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. Continuando agora, nós vamos falar sobre a meiose, que é uma outra divisão que acontece também em nossas células. O que é a meiose? A meiose é um tipo de divisão celular em que a célula mãe, sempre diploide, né, com cromossomos duplos, origina através de duas divisões sucessivas 4 células filhas, com metade do número de cromossomos da célula mãe. Tá? É uma divisão do tipo reducional. Né? Lá naquela outra era uma divisão equacional, certo? Nessa é uma divisão reducional. Então, nós temos aí, quais são as funções da meiose? Por que a divisão por meiose é importante no nosso organismo ou nos organismos dos demais seres vivos? Formação dos gametas em animais é por meiose, né? Então, por isso que o gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, o óvulo, eles são haploides, né? Porque eles vão ter somente a metade, né, das informações genéticas. Formação dos esporos nos vegetais, né, que é o esporos é o gameta masculino, feminino dos vegetais. Esse processo ocorre por meio de 2 etapas, né, o processo de meiose, dando origem a 4 células. Quais são essas etapas? Tem a meiose 1, que é a etapa reducional, pois o número de cromossomos é reduzido à metade. Tem a meiose 2, que é a etapa equacional, onde o número de cromossomos da célula que se divide mantém o mesmo das células que se formam. Tá? Então, nós temos 2 etapas diferentes. Nós vamos ver aí quais são essas etapas. Então, a meiose ocorre quando a célula entra na fase de reprodução, sendo o processo essencial para a formação dos gametas, esporos e nas divisões também do zigoto do ser humano. Vamos lá. Primeira fase da meiose. Né, a meiose 1. Na interfase, né, nós temos aqui, ó, na meiose 1, nós temos a interfase e a prófase 1. Na interfase, os cromossomos são finos e compridos. Ocorre a duplicação do DNA e dos cromossomos, formando assim as cromátides.
Após a duplicação, inicia-se a divisão celular. Tá? Então, aqui nós temos aqui a duplicação do DNA, né? Onde o DNA vai se transformar em 2, ok? Para acontecer a divisão celular. Aqui, a prófase 1. O que significa, né? É a fase complexa, sendo dividida em 5 subfases consecutivas. O leptóteno, cada cromossomo é formado por 2 cromátides, pode-se notar a presença de pequenas condensações, os cromômeros. Zigótemo, inicia-se o emparelhamento dos cromossomos homólogos, denominados de sinapse, que se completa no paquítemo, que é a próxima, né? Cada par de cromossomo homólogo possui 4 cromátides, constituindo um ambivalente ou uma tétrade, né, de 2 ou de 4, formada por cromátides irmãs, né, aquelas que se originam do mesmo cromossomo, tá? Então, as que se originam de cromossomos homólogos. Essas podem sofrer uma ruptura da mesma altura. Os 2 pedaços podem trocar de lugar, realizando a permutação ou crossing over. O crossing over, pessoal, nós vamos estudar na próxima aula, onde a gente vai falar sobre a variabilidade genética, né? Por que que há uma grande variedade aí de informações genéticas do ser humano, dos demais animais, né? Por exemplo, nós temos pessoas de olho verde, de olho azul, de olho mel, de olho preto, de olho castanho, certo? Então, essa variabilidade ela é obtida aqui nessa fase, ó, do paquíteno, tá? Onde ocorre o crossing over, onde há uma troca de partes dos cromossomos, né? Uma parte de um se liga à parte do outro e assim vice-versa, ok? Nós temos aí o diplótemo, que é a continuação da prófase 1, onde os cromossomos homólogos começam a se afastar, mas permanecem ligados pelas regiões onde ocorreu a permutação ou crossing over, né? Tais regiões constituem de quiasmas. E nós temos a diacinese, que é a última parte aí da prófase 1, né, onde continua ocorrendo a condensação e separação dos cromossomos homólogos. Com isso, as quiasmas vão escorregando para as pontas das cromátides, processo denominado terminação dos quiasmas. À medida que a fase evolui, o nucleolo e a carioteca desaparecem, tá? Eles vão se transformar em uma célula só. Aí, daí, quando termina essa última etapa da prófase, começa a metáfase. O que é a metáfase? Né, aqui, ó, nós fizemos essa parte lá, nós estávamos lendo, onde ela ocorre em 5 etapas, né, a prófase 1. Agora, nós vamos ver o que é a metáfase. Na metáfase 1, a membrana celular desaparece. Os pares de cromossomos homólogos se originam no plano equatorial da célula. Observem aqui, ó, que essa membrana, tá vendo que estava separando eles? Já não existe, ó. Eles estão interligados, né, por esse plano equatorial da célula aqui, ó. Os centrômeros dos cromossomos homólogos se ligam a fibras que emergem dos centríolos opostos, essas fibrinhas aqui que a gente está vendo. Assim, cada componente de par será puxado em direções opostas. Daí passa para a fase de anáfase 1. Né? Olha aqui, ó, tá vendo? Que eles já estão se separando, ó. Eles começam aqui, cada um é puxado para um lado, ó. Então, aqui nessa fase, né, nessa parte aí da meiose 1, não ocorre a divisão dos centrômeros. Cada componente do par de homólogos migra em direção a um poro da célula. Depois, nós temos a telófase 1, né? Na telófase, os cromossomos desespiralizam, né? E a carioteca e o nucleolo reorganizam-se e ocorre a citocinese, que é o que? A separação aqui, ó, a divisão do citoplasma, ó. O citoplasma aqui, eles se juntam de novo, né? Com a carioteca e o nucleolo, tá vendo? E acontece essa divisão em duas, que é chamada de citocinese, tá bom? A divisão do citoplasma. Desse modo, surgem 2 novas células haploides. Ok? Então, aqui nós temos a primeira fase da meiose. Ok? Vamos para a segunda fase, a meiose 2. Na meiose 2, é extremamente semelhante à mitose. Primeiro, eles se duplicam para depois se dividir, tá? Então, a formação de células haploide a partir de outras haploides só é possível quando ocorre
durante a meiose 2, né? A separação das cromátides que formam as díades. Nós vamos ver aí cada uma delas separadinhas, né? Então, vamos ver aqui, ó, as fases da meiose 2. Nós temos a prófase 2. Ocorre a condensação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos. Lembra que a gente disse que primeiro ele duplica para depois dividir. O nucleolo e a carioteca voltam a desaparecer, da mesma forma, né? Os centríolos, na metáfase 2, que é a próxima fase, os centríolos estão prontos para serem duplicados e os cromossomos organizam-se na região equatorial, certo? Então, eles vão ficar próximo ali ao centro, né, ligados pelas fibras para se dividir. Na anáfase 2, as cromátides irmãs separam-se e migram um para cada polo da célula, puxado pela fibra, assim como na primeira fase lá da meiose. Na telófase 2, as fibras do fuso desaparecem e os cromossomos já encontram-se nos polos das células. Né? A carioteca surge novamente, o nucleolo se reorganiza, ocorre a citocinese da mesma forma e surgem 4 filhas haploides. Vamos ver aqui? Então, aqui, ó. Ocorreu a prófase 2, certo? Aqui, da mesma forma, né? Aqui nós tínhamos 2 células, ó. Então, as duas que originou lá na meiose 1, lembra que originou 2, né, diploides? Então, aqui eles vão fazer o mesmo processo, separar um com o outro, só que nesse caso aqui eles vão originar 2 aqui de cada haploide, eles vão ter só a metade da informação genética, tá bom? Então, é isso aí, a segunda fase da meiose. E vamos lá, vamos praticar agora, né? Vamos fazer um exercício aí bem legal. E até a próxima aula. E um beijo para vocês.